No vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os carros que fizeram parte da minha história. Obviamente que eu tenho 41 anos, então ainda tem muito chão pela frente. Mas eu queria contar essa curiosidade para vocês, né, para entender um pouquinho do que eu já tive de carros ao longo da minha vida. Eu tirei a minha carta um pouco tarde, eu tirei ela com 20 anos. Normalmente o pessoal tira com 18, né? Eu tirei com 20. E aí, eu estou dividindo os carros aqui da seguinte forma: os carros que eu tive, ou seja, que eram meus, que estavam no meu nome, e os carros que eu dirigi com frequência. O que é dirigir com frequência? Eram carros, aqui nesse exemplo eu vou dar carros do meu primeiro casamento, tá? Então, vamos lá. O meu primeiro carro, e essas fotos aqui elas são da internet, elas não são fotos reais desses carros, mas meu primeiro carro foi um Gol Special, né? Era um Gol bolinha, né? Edição Special, que eu brinco que era especialmente sem nada, porque não tinha nada o carro, né? Ele era totalmente pelado, era vidro manual, acho que a única coisa que ele tinha era ar quente. Mas uma característica que foi marcante deste carro especificamente foi que ele é um carro que ele vinha com roda de ferro prata, né? E aquele copinho de Kombi, né? O copinho plástico, né? Não era nenhuma calota que vinha nele. Então a minha primeira customização, vamos chamar assim, né, ou personalização do carro, foi basicamente tirar. Assim que eu cheguei da concessionária, eu comprei esse carro zero. Ele custava, na época, acho que 15 mil reais, né? E a primeira coisa que eu fiz, né, foi pegar e tirar o copinho de Kombi e com spray, né, com spray automotivo, né, eu pintei as rodas de preto fosco, né? Então, para combinar ali com o para-choque que não era pintado, né? Então foi o meu primeiro carro. Eu fiquei com eles há alguns anos e aí tem uma outra, cara, outra curiosidade que é a seguinte: na minha família sempre e aí família eu tô me referindo aos meus pais, né? Sempre foi assim. Meu pai sempre usou Volkswagen e minha mãe sempre comprou Fiat. E os dois só compravam carro zero. Eles nunca demoravam para fazer a troca dos carros, né? Demorava assim, no sentido, modo de dizer, mas eles sempre compravam zero e sempre cada um da sua respectiva marca, né? E aí teve uma coisa muito interessante que um dos carros que eu dirigi com bastante frequência era o Focus, né? Um modelo muito parecido com esse, né? E o que eu posso dizer? Eu fiquei impressionado com a qualidade do acabamento que a Ford sempre teve, em geral, nos carros. Então ele tinha um painel integrado com as portas, assim, o acabamento era muito legal do carro. É um carro que ele não envelheceu bem visualmente, ao meu ver, mas o acabamento interno, o conforto dentro do carro era muito gostoso. Era um carro muito gostoso de dirigir, né? E aí, uma vez que eu fui trocar de carro, eu tinha ali ainda eu tinha uma predileção por fazer a troca de carro a cada 2 anos, né? Então, depois de 2 anos, eu troquei por um Fiesta, que foi a versão que vinha depois do Fiesta Sapinho, né? Que era essa versão aqui na cor champanhe. Essa cor, apesar dela não ser a cor mais bonita, ela é extremamente prática, porque, cara, não aparece sujeira. É impressionante. É um carro que é um carro muito gostoso, né? Ele tinha o Ford, esse modelo do Fiesta especificamente tinha um problema que era bem comum de acontecer, que era de rachar aonde fica a água de arrefecimento do carro, né? Então, não era uma peça cara, mas era um negócio chato, assim, era um tipo de, vamos chamar de problema de projeto, que fazia rachar sempre no mesmo ponto específico. Ah, Léo, mas quantas vezes você trocou nos 2 anos que você ficou com o carro? Acho que eu troquei uma vez só, mas mesmo assim é um negocinho chato, né? E aí, o outro carro que eu dirigi bastante depois foi o Fit, né, o Honda Fit. A primeira versão, quando ele lançou. E aí uma curiosidade interessante,
que o Fit, quando ele lançou, ele custava R$ 35.000, né? E era um carro muito, muito diferente. Até hoje ele é diferente no sentido de você ter o rebatimento dos bancos, que é muito legal, que cria um porta-mala muito grande, né? Quando você tem duas pessoas, você tem toda a parte de trás do carro para carregar mala, bagagem, essas coisas. Então ele é muito legal. Outra característica que me chamava muita atenção nele ao dirigir é que ele, quando você passava dos 100 quilômetros por hora, dava uma sensação que o carro até abaixava um pouco. Não sei se pela força do vento, talvez não, mas era uma sensação de confiança, né? Que você estava ali preso, assim, é, com aderência na estrada. Diferente do golzinho, que o golzinho, assim, você passou de 100 por hora, a impressão que dá é que é, tá na mão de Deus ali para você ficar. Não que eu desmereça o carro, porque foi meu primeiro carro, mas assim, ele era um carro extremamente simples, né? Legal. E aí, depois de um tempo, eu troquei por um outro Fiesta, né? Então, qual que era a diferença básica? Eu tinha saído de um Fiesta 1.0, sem nada, né? E partido para um Fiesta 1.0 completo. Gostava muito do carro, mas eu brincava que o turbo desse carro era você desligar o ar-condicionado. Porque era bem isso, assim, o motor 1.0 com o ar-condicionado ligado, ele deixava o carro muito amarrado, né? Então, se você estava numa ladeira, uma coisa assim, era meu, batata. Você apertava o botão do ar-condicionado para desligar e conseguia subir mais tranquilo, né? Também mantive a mesma cor do carro, né? E aí, eu gostava bastante. Meu irmão chegou a ter um Ford Fiesta também, mas o dele já era 1.6, então era muito legal porque é o mesmo motor da EcoSport. E aí, quando você olha o desempenho do carro, fica outro, né? No motor 1.6, num carro pequeno, um carro leve. Uma característica, uma coisa interessante foi, que eu acabei não comentando, quando eu entrei na casa dos meus pais com esse carro da Ford e meus pais olharam o carro por dentro, eles falaram, nossa, que diferente, né? Que acabamento bacana. Eu falei, então, bacana, né? Assim, é legal você olhar um pouco, pesquisar um pouco mais, olhar um pouco mais as opções que tem disponíveis no mercado, porque tem coisa muito legal. E a partir desse momento, meus pais deixaram de comprar Fiat e Volkswagen, né? Até hoje eles não têm mais nenhum, né, dessa linha, então a gente está falando ali de pelo menos a gente pode dizer que faz pelo menos uns 18 anos, mais ou menos, que eles não compram mais nenhum carro das duas marcas. Não porque as marcas sejam ruins, mas simplesmente porque eles tiveram mais predileção por outras marcas, né? Então, hoje meu pai meio que migrou da Volkswagen para a Chevrolet, né? E aí ele teve Meriva, teve acho que duas Merivas, né? E hoje ele tem um Onix, então ele gosta bastante do carro, e tal, né? Uma junção de estética com conforto que o carro tem, né? E minha mãe, ela usou Fiat, depois ela já mudou quando ela conheceu esse carro aqui, que foi o meu primeiro contato com o Megane. Então, na época, para quem é mais novo, o Megane ele tinha três versões, né? Como todo carro em geral, né? Toda montadora, né? Tem em geral há bastante tempo. Acho que a que levou mais tempo para adotar essa estratégia foi a Volkswagen, que é você ter três carros: o básico, o intermediário e o top de linha. Então, no caso da Renault, você tinha o Expression, que era o de entrada, o Dynamic, que era o intermediário, e o Privilege, que era o top de linha. Só que o que acontecia no caso desse carro aqui? Então você imagina vamos chamar de choque de realidade, né? Enquanto eu estava andando com esses carros aqui, que me atendiam super bem, quando você começa a andar com qualquer um desses, você já percebe uma diferença bastante significativa em questão de segurança, em questão de conforto, né? E aí a gente optou por comprar a versão sedã, porque a versão perua, que era o que chamava mais atenção, especialmente para mim, ah, era muito mais cara.
ela custava coisa de R$ 86.000, alguma coisa assim. Era o preço dela, preço normal, né? E aí, o que que aconteceu? A gente comprou o sedã, que é muito legal, um carro muito. O porta-mala é bem grande, é um carro muito gostoso de dirigir, né? Comprou a versão manual dele, né? A versão, se eu não me engano, acho que é 1.6, né? E era um carro muito gostoso de dirigir, mesmo com quatro adultos dentro, era legal de dirigir. E aí, minha mãe, quando teve contato, viu o carro por dentro, tá, falou: Caramba, que legal que é o carro, né? E ela teve, aí foi onde ela comprou um Fluence, que hoje é um carro que está com meu irmão, e é um carro muito, muito legal. Assim, é um carro, meu, para quem não conhece, para quem ainda tem aquela sensação de, carro francês em geral não presta, eu diria que faça como eu fiz, que foi olhar todos os carros, né, a partir de determinado momento, para analisar mesmo de forma emocional e racional a compra do carro, tá? E aí, quando eu me separei, o que que a gente fez, né? É, Aconteceu uma coisa muito interessante, porque a Renault ia tirar o Megane de linha. Então ela tirou primeiro o sedã de linha, manteve só a perua e baixou o valor da perua, deixou só a Dynamic disponível e baixou o valor para R$ 50.000, né? Isso a gente está falando em 2009 para 2010, tá? Então a gente está falando há 13 anos. E aí foi o momento que eu falei, cara, é agora ou nunca que eu compro um carro que eu quero, que é o carro que é a perua, né? E foi o que eu fiz, né? Então, eu peguei e finalmente comprei o carro que você já me acompanha, né? Você conhece o Funério, né? Que é um Renault Megane Grand Tour 1.6 manual, tá? Que eu comprei ele zero em dezembro de 2010, tá? O que que é legal da história do Funério, né? Basicamente, primeiro, era o carro que eu queria. Então, nessa foto aqui, a gente tem o carro original. Aqui, eu tô no galpão da SLY Racing, do Ricardo, que foi... Eu comprei o carro, a primeira coisa que eu fiz foi instalar esse filme no carro, né? E como eu já sabia que eu ia instalar, ia ficar com o carro muitos anos, porque, assim, eu tava vendo todas as peruas deixando de existir, ou seja, você já não tinha mais a Fielder, você já não tinha mais i30 SW, você já não tinha mais um monte de opções de carro. Então eu já sabia que eu ia ficar bastante tempo, então eu resolvi testar, né? Afinal de contas, a Insufilme ela dava uma garantia, não sei se hoje ela ainda é assim, mas dava uma garantia de 10 anos para o Insufilme dela, né? Então eu coloquei o Insufilme e aqui, aqui com o Ricardo eu instalei o kit esportivo nela. Então, foi o momento em que você percebe a diferença quando você coloca as sainhas, né, o spoiler frontal, o spoiler traseiro e o aerofólio. Então, aqui é uma foto traseira dele. Você vê que ainda tem até o- a fita crepe aqui, né, segurando ele para a secagem acontecer certinha, né? Fica bem diferente o carro. Eu gostava muito desse kit. Qual era a única desvantagem dele? Como o Megane é um carro baixo, essa frente que ficava já mais baixa, ela pegava muito dependendo do lugar que você entrar, garagens e lombadas, dependendo da lombada. Então começava a raspar bastante. Então chegou um determinado momento, eu fiquei alguns anos usando esse kit, né? E aí eu falei, vou tirar. E anunciei nos grupos que eu participo e o pessoal quis, uma pessoa quis, né? Tinha um Megane Prata, comprou, tinha como fazer por si só a reforma só desse spoiler frontal aqui, porque o resto estava ok, né? Exceto o, es- o aerofólio que eu mantive, né? Porque ele é colado na peça original. Então eu vendi, né? Por um valor, vamos chamar de simbólico, né? E a pessoa pintou e ficou num Megane Prata, ficou muito legal, né? E aí, um tempo depois, então vocês veem que eu tenho aerofólio ainda, mas aí eu matei uma vontade, vamos chamar assim, de adolescente, é, que era ter a roda Aro 20 no carro, né? Ter uma roda esportiva, na verdade, não necessariamente Aro 20. E aí eu coloquei a roda, né?
E, cara, muda muito o carro, assim. Eu tenho um vídeo que explica muitas questões técnicas da mudança, consumo, velocímetro, né? Mas principalmente, assim, fica muito diferente. Fica um carro bem de acordo com o perfil do dono, né? Então eu gostei bastante do resultado. Não mexi em suspensão, não mexi em freio, não mexi em nada, né? Eu sempre dirigi muito tranquilo, mas gosto muito. Tenho as rodas ainda, estão ali aguardando o próximo dono, né? Mas eu tirei basicamente por uma questão, para a questão de seguro, né? Porque eu tenho um vídeo que explica muito dessa questão ali do performance, mas também explica a questão do seguro que está atrelado a isso, tá bom? O que que é outra coisa que aconteceu então? Então aí vocês veem assim que ele está mais próximo do original, sem o kit esportivo, né? Como é um carro que já tem 13 anos de uso, por mais que agora ele completou recentemente 100 mil quilômetros, eu fui e fiz na Auto Prime o volante, né? Então o volante começou a descascar, né? E aí eu fui e o pessoal fez, muito legal, ficou o serviço, eu queria o mais próximo do original possível, eles fizeram, foi muito bacana, eles fazem na hora, né? Você chega por ordem de chegada, então você chega em questão de uma hora e meia, o pessoal faz para vocês, né? E aqui tem nessa foto tem um outro detalhe importante que é, eu tinha o som original, só que eu fiz uma adaptação com uma placa amplificadora, e tem também esse vídeo no canal que explica como fazer para você manter o som original, manter os controles no volante, mas também ter ali entrada USB, entrada de cartão SD e principalmente Bluetooth para você conectar o celular, tá? E poder escutar música e tal. Por quê? Porque é um rádio, né, de 2010, ou seja, ele tem MP3, mas você precisa ter a mídia ali, né, para poder colocar. Então, ficar gravando CD e tal, ou CD regravável, não é tão prático assim. Legal? E aí, o que que aconteceu, né? Passado um tempo, eu importei um MP5, né, um 2DIN, e instalei no carro. Eu mesmo fiz a instalação, né? É super simples ela só que o que acontecia? Dava muito problema, esse aparelho ele desligava do nada. Aí, como era um aparelho importado, obviamente não tinha garantia no Brasil. E o que que aconteceu? Eu mandei numa loja técnica para o pessoal dar uma olhada, né, de eletrônica. O pessoal olhou, mexeu, tal, falaram que corrigiram o problema. Passou uns 3 meses depois, voltou a dar o problema. E o que que era o problema? Ele desligava e perdia todas as configurações, né? Então, e aí você tinha que tirar ele, te desconectar o chicote, conectar de novo, né? Isso meu, é irritante demais. Foi nesse ponto, então essas duas fotos, elas têm dois momentos. Tem uma primeira instalação que eu fiz disso. Quando começou a dar problema, eu desfiz, fiz essa outra adaptação que hoje no carro da minha esposa tá assim também, né? Então os dois carros estavam com esse módulo, funciona super bem, funciona muito e é muito super discreto, né? Mas aí um amigo meu, o Sarta, eu mandei o som para ele e ele rapidamente olhou e falou: "Não, é uma solda fria o problema." Foi lá, resolveu, reforçou a solda e hoje ele voltei a instalar ele no carro e ele está funcionando super bem, né? É, já agradeci o Sarta várias vezes por isso e porque agora ele funciona normalmente. Qual que é a desvantagem? Ele ficou muitos anos guardado esse som. E aí as versões do Android foram evoluindo, então acho que ele conseguia espelhar via cabo ainda só até o Android 8, acho. A gente está no 12, no 13. Então já não consegue mais espelhar, né? É, Por outro lado, também vou ficar com ele usando assim, uma determinada hora que eu cansar, aí eu compro um outro som e instalo, né? Tem hoje muitas versões, até é difícil escolher versões, porque tem muitas disponíveis, né? Eu tenho as molduras, tenho moldura extra que eu guardei, que eu comprei quando eu comprei, pelo fato de eu ter dois, né? A gente ter, é, eu e minha esposa, a gente ter dois Meganes, então você acaba comprando as coisas sempre em duplicidade, porque vai usar em um, vai acabar usando no outro, né? Legal? E aí, tem uma outra coisa que é muito importante, mais do que a história dos carros, né? Então, quando a gente começa a olhar aqui, vamos ver mais alguns detalhes. Ó, quando você calhou de ter um outro Megane original, né, sem nenhuma modificação do lado do Funério, aí o Funério tem um engate também, funcional, e tal. Você vê que faz uma diferença, né? Assim, mas é uma diferença sutil, não é aquela coisa. Eu gosto dessa personalização, mas ela é mais leve, né? Hoje em dia, para você ter uma ideia, tá sem o kit esportivo, mas eu aproveitei um polimento que eu fiz no carro e tirei as letras.
né? Tirei o Megane, tirei o Renault aqui, deixei sem nada, guardei as letras, tá tudo guardadinho, mas ficou só o símbolo ali, tá? Uma outra mudança que eu fiz, que é bem sutil também, é trocar a antena de pescador aqui, né, por uma antena de tubarão. Aí você vai me perguntar, ah, Léo, e a receptividade da antena? Eu posso te dizer que é exatamente ruim igual ao original. Então, dependendo de onde você tá, o rádio normal pega muito mal, né? Para ambas. Então não fez diferença, por mais que a que eu tenha captação, né? Tenha lá os circuitos para fazer a captação, não senti diferença, nem para melhor, nem para pior. Mas carro é um negócio para usar, né? Então aqui é um exemplo quando eu estava levando umas placas de drywall, meu irmão estava reformando o apartamento dele, e aí a gente estava ali na loja colocando as placas ali no teto. Então, assim, é um carro que você consegue fazer muita coisa. Ele tem espaço no porta-mala, mas também tem um espaço legal no próprio teto ali para você poder carregar as coisas, dependendo do que você quer carregar. Então a gente amarrou direitinho e foi isso ainda na época que eu estava usando o Aro 20, né? Essa aqui é uma foto que eu gosto porque ela mostra um pouco dessa relação entre o carro original e o carro customizado. Então, são os dois carros que a gente tem, né? Hoje os dois estão com o mesmo aro, né? Mas você vê que tem uma diferença, claro que tem a distância aqui, mas tem uma diferença estética legal. Assim, eu fiz questão até de encontrar uma tampinha que fosse em relevo 3D do logo da Renault, né? E aqui foi um momento, vamos chamar de momento triste, que foi o momento em que eu tirei o 0,20 e voltei a 0,16. Então, comprei os pneus, na verdade, né, online, né, e fiz as rodas eu já tinha, obviamente, e fiz a troca e voltei porque eu não queria correr o risco de meu seguro não ter validade, se eventualmente eu acontecesse qualquer coisa. Até hoje, nesses mais de 20 anos que eu tenho carta, eu nunca sofri nenhum acidente, graças a Deus. Espero continuar assim, mas acho que é legal a gente, todo mundo saber sempre que assim, você precisa ter seguro, mas o seguro precisa estar válido, ele precisa funcionar, né? Então tem que conhecer as letras miúdas para evitar qualquer tipo de surpresa desagradável, né? E essa aqui é uma foto mostrando os dois carros juntos, né? O meu e o da minha esposa. É, o meu em especial estava bem imundo nesse dia. E também é uma foto que me lembra de uma coisa que é muito chata que tem, que é o seguinte, que em um determinado momento, meu carro ele também tinha aqui as grades cromadas. Mas em determinado momento roubaram essas grades. Foram lá, era só encaixada, a pessoa foi lá e tirou, levou embora, né? Você chega no carro, olha o buraco ali e fala, meu, e agora? E é bem caro isso aqui. Esses apliques, só o aplique, a última vez que eu tinha visto era coisa tipo de R$ 500, os quatro, né? Dois de cada lado, que eu acho absurdo, né? Como eu me recuso a comprar peça de origem duvidosa, então eu comprei a versão, comprei online, né, numa loja com nota fiscal, tudo bonitinho, a versão preta, né? E aí fiz questão de colar o silicone automotivo nos dois carros, né, para garantir que, se eventualmente a pessoa quiser tirar, ela vai poder tirar, mas vai quebrar a peça. Então, nem ela vai ficar, nem eu, tá? É, essa aqui é um pouquinho da história, né? Mas o que eu queria contar também é assim, o carro ele tem mais do que o dono, que obviamente é o responsável por ele, tem muitas pessoas que me ajudam a manter, né, os dois carros, né? E aí tem uma questão também que é legal de comentar. O carro da minha esposa, então eu vou até voltar aqui. O carro da minha esposa, que é o Megane Prata, ele foi o primeiro carro não 0 km, ou seja, o primeiro carro usado que eu comprei, né? No caso, ela comprou. Por quê? Porque a gente tinha decidido que ia ter filho, né? Isso a gente está falando há uns 8, 9 anos atrás, né? Então a gente falou assim, não, vamos ter filho, legal. E ela tinha um Palio, duas portas, bem básico, né? Então a gente falou, cara, não vai dar, né? Você não vai ser confortável para levar a criança e tudo mais. Então a gente começou a procurar e eu falei, fiz exatamente aquilo que eu comentei um pouco antes. Eu peguei, fiz uma definição, assim, o que que eu preciso? Eu falei, cara, eu preciso de um carro que seja no mínimo um sedã, eu preciso de um carro que tenha um motor 1.6, ar, direção, né? É o mínimo que eu posso ter, que precisa ter assim de conforto, né? Porque você imagina você fazer uma viagem, né? Calorzão, com um nenê dentro do carro, não dá.
E aí a gente falou assim, e qual que é o teto que a gente vai gastar? Ah, até 40 mil. Beleza. Eu olhei todos os carros, fui em todas as concessionárias, inclusive as montadoras chinesas, tudo mais, fui olhar e aí no final a decisão foi: vamos comprar um Logan, que já era o modelo novo, né, dele, não era aquele modelo mais quadradinho, era o modelo mais bonitinho. E aí, versão com multimídia e tudo mais. Então a gente foi comprar o carro, só que viu numa semana, quando foi, sei lá, 1 ou 2 semanas depois, mudou a tabela de preço e o carro foi para, sei lá, 46 mil, né? Eu falei, não, 46 mil eu não, eu não pago. Ah, não, dá pra fazer 42. Eu falei, cara, não, é 40 mil e tá tudo certo. Quer, não quer, beleza. E aí não deu negócio, eu falei, então tá bom. E aí aconteceu de eu passar numa concessionária da Volkswagen e ter esse Megane Prata, a última ano dele. Então o meu é o 1011, né? Fabricado em 2010, modelo 2011. E o da minha esposa é o 1213, que é o fabricado em 2012, modelo 2013. O que que muda esteticamente dos dois carros? Nada, porque ele já estava no fim da linha de produção. Né? Então já estava para sair, já assim, tanto que quando eu comprei em 2010 é porque eu achei que ia sair em coisa de menos de 6 meses ele ia deixar de existir, mas ele ainda foi até 2013. E aí eu comprei, era o único dono, estava com 35 mil quilômetros, hoje deve estar na casa de uns 70. E é um excelente carro. Como eu já conheço bastante do carro por conta do meu, né, é super fácil de manter assim os dois carros, né? São carros que se você pegou com alguém que era um dono cuidadoso, é só fazer manutenção preventiva, né? Não é nada que você vai precisar fazer. Tem alguns problemas que são crônicos, vamos dizer assim? Tem, mas eu posso garantir, a maior parte deles você consegue resolver sozinho e sem ter grandes conhecimentos de mecânica, que não é minha área de atuação, tá? Mas o que eu estava comentando é, para manter o carro, tem as pessoas. E aqui eu vou fazer uma pequena lista de pessoas que me ajudaram, de profissionais que me ajudaram ao longo desses mais de 13 anos com o Funério, tá? Acho que a primeira coisa, né, e primeira coisa que eu mexi com o carro foi a equipe da Insufilmes mesmo. O atendimento dos caras é muito bom, a qualidade do produto também é muito boa, né? Para você dar 10 anos de garantia num produto, você precisa confiar nesse produto. Eu gosto muito do Insufilme porque ele, ele é escuro por fora e claro por dentro. Hoje é mais comum você ver lá os Carbon e outros modelos de Insufilme. Na época, e a gente está falando então há 13 anos atrás, na época eu paguei coisa de R$ 1.000, mil e poucos reais para instalar esse filme, que é bastante dinheiro. Mas como eu sabia que ia ficar com um carro muitos anos e ele tinha garantia de 10 anos, ao longo desses 10 anos, eu precisei trocar acho que umas 2 vezes. E nunca tive problema, sabe, de chegar lá e o pessoal ficar inventando, ah, não, veja bem, não sei o quê. Não, os caras arrancavam todos os filmes das janelas ali do passageiro e motorista, basicamente, e colocava novo e tudo certo, né? Outra coisa que é importante, né, e que isso eu digo duas coisas para quem tem carro. É, claro, cada um tem uma situação, cada um tem tá num momento de vida, mas eu sigo uma regra que eu aprendi com os meus pais, que é para o carro sair de dentro da garagem, ele precisa ter combustível e seguro, né? E aí eu tenho o Adriano e o França da Golden Seg, que são, cara, dois corretores de seguro muito feras mesmo, que conhecem as regras, que conhecem do tema, que não são vendedores de seguro. Né? Porque vendedor de seguro você pode ir num site e comprar online e acabou e tá tudo certo. Né? São caras que eu confio muito assim e a gente aprende muita coisa junto para garantir que o seguro ele esteja, que se numa eventualidade eu precisar usar, eu vou estar coberto. Né? Então, seja no questão do montante, né? Então, para danos pessoais, danos para terceiros, cobertura de vidro, de farol, de retrovisor, né? Então, eu confio muito no trabalho deles. Né? Gosto muito, se tornaram amigos. O Ricardo, da SLY Racing, que é quem fabrica os kits esportivos, ele fabrica até hoje, né? Vários kits para vários carros.
né? Então é um cara muito gente boa, né? Quando eu comentei com ele, né, que eu tinha vendido meu kit porque tinha estragado da frente, ele falou, cara, por que você fez isso? Falava comigo que a gente dava um jeito de arrumar, tal, não sei o quê. Eu falei, ah, mas agora já foi, cara, nem imaginei. Então é um cara muito gente boa, gosto muito dele. Outra cara é o Bruno, da Coelho Auto Center, que é o meu mecânico de confiança há mais de 10 anos. É um cara e é uma equipe, na verdade tem o Bruno, a esposa é a Bruna, e o restante da equipe que, meu, os caras cuidam de vários carros, inclusive carros preparados para corrida e tudo mais. E eles é uma oficina que tem o equipamento certo para o carro certo. Ao longo desses 10 anos, eu nunca precisei trocar nenhuma peça na tentativa e erro. Eu nunca precisei fazer nada no carro que não fosse realmente necessário. Então é uma oficina que eu nem coto em outros lugares. Eu simplesmente deixo lá, né, falo qual é o problema e tudo mais, e eles resolvem o problema para mim. Se agenda, leva, deixa lá, eles olham, vão te falar. Inclusive quando você pega para olhar assim, sei lá, vamos comparar o preço da peça que o mecânico está vendendo com o preço na internet. A diferença é pequena, né? Não lembro de nenhuma situação que a diferença fosse gritante. A mão de obra é a mais barata? Não. Mas, cara, você ter a certeza que você vai ser bem atendido, que você não vão inventar nem implantar nenhum tipo de problema no seu carro. E a prova que eu tenho disso é eu vou no mecânico uma vez por ano, né? Para fazer uma revisão, para olhar se tem algum detalhe, para ver se tem alguma coisa, ou quando acontece algo. Às vezes eu passo mais de um ano sem ir no mecânico, né? O Danilo. O Danilo é um cara que foi responsável pela primeira e a única troca que eu fiz da cinta do airbag. É um problema que todo Megane tem, ele vai acontecer. Você vai desterçar o volante em algum momento e vai ouvir um barulho que eu brinco que é como se fosse carta de baralho no aro da bicicleta. Quem já fez isso, quem é mais velho, vai lembrar desse barulho. E aí você não consegue, a cinta do airbag acende a luz e que significa, se você bater o carro, não vai acionar o airbag. E ele faz a troca para você, é impressionante, em coisa de meia hora, 40 minutos, ele faz na sua frente. Então, cara, muito gente boa. A equipe do Dr. Pneus, que fez a reforma quando eu comprei o jogo de Aro 20, né, eles foram lá e levei para eles. Eles olharam primeira coisa, antes de eu concluir a compra, eles olharam, desmontaram os pneus que estavam usados ali nas rodas, olharam e falaram, cara, não tem nada, essa roda nunca passou no torno, tá tudo certo, tá zeradinha. Tá feia, né? Mas assim, porque ela tava pintada de preto, brilhante, não era o modelo original da roda. E aí eles reformaram para mim, eu tinha pedido para eles, não, vamos fazer ela básica toda fosca, porque fazer ela com a frente cromada ali, diamantada, não acaba ficando muito caro e tal. E aí quando eu fui buscar, os caras fizeram a surpresa pra mim, eu contei a história que era uma vontade de moleque, vamos chamar assim, de colocar as rodas, e eles falaram, não, merece, e eles foram lá e fizeram pra mim a roda, né, com o cromado sem cobrar nada mais. Então, meu, os caras muito gente boa, né, fazer além disso, fazer alinhamento, balanceamento, né. Tem a equipe da Auto Prime que eu comentei, né, que é quem faz o revestimento de volante, né? Fiz isso uma vez só, mas os caras são muito competentes. Eu gosto muito de lugares onde você pode ir e a pessoa, você agenda, obviamente, mas você vai lá e faz o serviço, e acompanha o serviço, olha o que está sendo feito, até para aprender, né, um pouco a respeito do tema. É um trabalho muito artístico, principalmente a parte da costura, mas ficou muito legal o serviço dos caras, muito, muito bacana mesmo. Tem a equipe da JR Rodas e Pneus, né, que elas fazem o alinhamento e o balanceamento, né, geralmente do meu carro, né, então eles são muito legais também, muito bom o serviço deles. Tem o Eduardo, da Borracharia Abraão, que ele, meu, resolve as coisas sem utilizar macarrão. Eu me recuso a não ser em situações que não tenha como, você tá no meio da estrada e tal, mas assim, sempre que eu vou arrumar o pneu porque, sei lá, entrou um prego, alguma coisa assim, eu prefiro fazer aquela vulcanização a frio, né, que o pessoal fala, que é mais seguro, não mexe com a malha a malha de aço do pneu. Então, sempre levo pro Eduardo resolver para mim. O Alisson, que é um cara que, meu, aqui todas as pessoas que eu falei até agora, elas são aqui de São Paulo, que é onde eu moro.
Mas o Alisson é um cara que eu descobri num grupo, e ele criou o anteparo, né? Que é uma peça que ele fez que resolve o problema do Megane de entrar água e folhas e sujeira no motor por conta de um problema, para mim, um problema de projeto, né? Por quê? Porque você tem o anteparo, que é como se fosse uma manta de tecido que segura a borracha, né? E com o tempo aquilo vai ficando mole, molhado e vai deixando a borracha caindo. Ele criou uma peça de fibra de vidro com a carpetada que encaixa perfeitamente no lugar dessa manta que dá problema, melhora 100% a vedação do cofre do motor e garante que você vai conseguir ter ali uma, um motor sempre limpo, sem correr o risco de uma chuva cair água nas bobinas, e seu carro parar. E, meu, é um cara fantástico, é muito gente boa, assim, o produto dele eu super recomendo. Comprei sem conhecer o produto, eu comprei dois para já colocar nos dois Meganes. Fiz um vídeo sobre isso, explicando detalhadamente como funciona. Tem link para onde você compra no Mercado Livre diretamente com ele. É um cara muito gente boa, né? O Sarta, que eu comentei, que é um amigo que resolveu o problema do meu multimídia, né? Um cara que a gente brinca, né? Que é como se fosse o professor Pardal. Ele tá sempre inventando coisas ali com elétrica, eletrônica. É um cara muito, muito gente boa mesmo, né? Ah, e recentemente o Raul, né? Da RR, que ele que apareceu, acendeu a luz do airbag, né? A luz do airbag ela acontece geralmente por dois grandes, quais são os dois principais motivos, tá? Eu tenho um vídeo explicando. O primeiro é a cinta do airbag, né? Ela rompe e aí você precisa arrumar. Qual que é como você descobre a cinta do airbag? Que você não consegue usar mais o piloto automático, né? Nem o limitador de velocidade. Qual a segunda coisa? Pode ser os conectores embaixo do banco, do motorista ou do passageiro, que também aciona a luz do airbag porque dá mau contato no conector que tem lá. Qual a solução? Ou você emenda direto os fios, né? Ou você coloca um conector novo, né? Conector de áudio, você conecta ali e você consegue fazer funcionar. Mas o meu aconteceu uma terceira situação que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, né? E tem um vídeo também no canal sobre isso, que é justamente acendia a luz do airbag e você ia, passava o scanner falava que era a bolsa do passageiro. E você falava, nossa, mas por quê? E aí você ligava em alguns lugares para poder orçar. Ah, tá, o problema é este. Quanto custa para arrumar? E aí o pessoal fala, ah, não, tem que trazer aqui para fazer uma verificação, pipipi, pipipi. Mas tá, mas vai custar quanto? Ah, vai custar de 500 a mil e poucos reais. Ah, não, só para verificar vai custar cento e pouco. Aí, e quanto vai custar para resolver? Ah, não, depende do que é. Então você já tinha que gastar uma coisa. O Raul, eu expliquei o problema. Ele é de uma cidade ao lado, que é de Diadema. Eu expliquei o problema por telefone. Ele falou, cara, traz aqui que eu arrumo para você. Eu falei, tá, mas quanto fica? Aí ele falou, não, não, não fica nada. Eu falei, não, cara, não existe não fica nada. É o seu conhecimento, é o seu trampo, é o seu tempo, né? Ele, não, traz aqui, se for isso, a gente vê. E aí eu levei lá e ele me autorizou, inclusive, a filmar para fazer o vídeo aqui pro canal, mostrando onde era o problema. Qual era o problema? Simplesmente desconectou o conector da bolsa. Alguns lugares que falaram para mim que eu ia ter que desmontar o painel inteiro para ver o problema, ele tirou quatro parafusos, tirou o porta-luva, olhou, bateu o olho, olhou e falou: tá vendo aquilo ali, ó? Foi lá, conectou de novo, arrumou, tirou uma pecinha que estava forçando a desconexão, conectou, ligou o carro e já apagou a luz, né? E ficou funcionando certinho, passou o scanner, meu, zerou o problema, né? Então, um cara que, meu, assim, um cara muito honesto, eu diria assim que eu tenho sorte, sei lá se sorte é a palavra, mas de conhecer algumas pessoas como essas, aqui estão aqui nessa lista, que são muito, muito gente boa, né? E obviamente eu preciso agradecer, né? Quem? Você. Você que está aqui, você que conseguiu, né? Até agora ouvir o meu vídeo, né? Não só esse vídeo, mas todos os vídeos que eu faço aqui. O objetivo do canal ele foi criado justamente, né, da playlist específica, né, para ajudar os donos de Megane a manter os seus Meganes, né? É um carro muito legal. É um carro que eu sou suspeito. Eu tenho dois
né? Mas é um carro muito confortável, muito seguro, muito gostoso para viajar, né? Pra você fazer distâncias longas. É um carro que, se bem cuidado, não dá problema, né? Os problemas que, como eu já comentei, os problemas que ele tem são crônicos, são todos eles que eu me lembro, são simples de resolver, você mesmo resolve, né? Com um pouquinho de conhecimento ali, mas os vídeos são justamente para isso, para aquela pessoa que não tem um conhecimento ali voltado para o segmento automotivo, que é o meu caso. Eu não sou um cara que trabalha com carro, né? Mas gosto do tema, possa fazer com segurança, possa resolver e meu, fico muito, muito contente mesmo, de verdade, em poder ver um canal que fala, nesse momento ele fala exclusivamente sobre Megane, que não é minha área de atuação, né, a parte de mecânica, né, automobilismo em geral, mas já ter mais de 1.300 inscritos, né, em pouco mais de 7 meses de existência, então eu super agradeço mesmo. Se você está vendo esse canal e não é inscrito, se inscreva, né, isso me ajuda bastante. É, Coloca o sininho, comenta nos vídeos. Se você tem alguma dúvida, eu vou te ajudar. Se eu não conseguir te ajudar, com certeza os grupos, né, que eu participo vão conseguir, né? Você vai poder participar dos grupos também. E a ideia é que a gente possa se ajudar a manter. Sabe aquela frase Save the Wagons? É justamente o que a gente quer, é manter esses carros funcionando, seguros, o máximo de tempo que a gente conseguir. Eu tenho uma meta, que é transformar o Funério em placa preta. Eu espero conseguir isso. No que depender de mim, isso vai acontecer. Legal? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha conhecido um pouco mais da minha história. E até o próximo vídeo.